noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como é de costume, a gente vai ler uma parte do Evangelho. Informamos-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum, e tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Roteiro, capítulo 39, Diante da Terra. Agora, um pouco mais asserenados, fechamos os olhos, vamos para a oração inicial. Com alegria, amigos, levamos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Celestial, agradecendo pelas bênçãos de mais um dia e pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprender e receber as energias que precisamos. Que os espíritos amigos que aqui trabalham possam estar nos envolvendo com a tua luz, para que tenhamos excelente oportunidade de entendermos bem as lições que aqui viemos buscar e recebermos o fortalecimento e a tua paz. Pedimos que magnetize as águas colocadas nos frascos e que possamos encontrar ao beber todas as energias de fortalecimento e equilíbrio. Abençoe a palavra da nossa irmã Nani, dando-lhes a oportunidade de estar sintonizado com os espíritos benfazejos, ofertando-nos os ensinamentos que precisamos receber. Esteja conosco, Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos. Eu gostaria nesta noite de falar sobre o suicídio e lembrar que Jesus falou em uma frase muito convidativa a todos nós, quando ele disse assim: vinde a mim, todos vós. Sempre quando tivermos uma dificuldade, vamos recorrer a Jesus. Ele está nos chamando. Venham a mim. E não é uma pessoa, duas, são todos. E segue. Quem é que ele está chamando? Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse que vai entrar na nossa casa, retirar todas as energias negativas e os problemas da nossa vida? Não disse. Ele disse que se formos até Ele, Ele vai nos aliviar. Ele vai nos fortalecer também, nos reequilibrar, para que a gente arregace as mangas e resolva os problemas que nós atraímos em nossa direção. Então nós vamos tentar recordar essas palavras de Jesus e entender que com certeza elas irão ficar gravadas na nossa alma, para nos lembrar sempre, nos momentos de aflição, da ajuda que Ele nos oferece. Nós vamos procurar ler cada palavra deste texto com profundidade, porque o Mestre convida a todos nós para o auxílio que Ele tem a nos oferecer. Mas em qualquer momento da nossa vida, por maior que seja a necessidade que tenhamos, Ele tem algo de bom a nos oferecer sempre. Certamente, aquelas pessoas que caminham ou que pensam no suicídio esqueceram este convite ou não ficaram sabendo dele. Porque a morte não existe.
O suicídio é um caminho do qual jamais deveremos imaginar em cometer. Porque chegaremos do outro lado da vida exatamente igual como saímos daqui. E o resgate, para quem comete o suicídio, continuará na próxima vida física, reencarnando com problemas físicos conforme foi gerado o suicídio. Então, aqueles que cometem esse ato terrível, o do suicídio, chegam no mundo espiritual em grande sofrimento. Mas Jesus, sabendo disso, que os suicidas chegam no mundo espiritual com muito sofrimento, chamou a mãe dele, Maria de Nazaré, toda bondade e toda ternura, que ela cuidasse no mundo espiritual daqueles que mais sofrem. Aquelas criaturas que transgrediram a lei de Deus, buscando o suicídio. E no mundo espiritual, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ajuda a todos que lá chegam em grande sofrimento na sua recuperação. E nós poderemos comprovar esta informação na leitura de uma obra magnífica, esta preciosidade que é Memórias de um Suicida, de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho. E esta obra foi psicografada por esta senhorinha ali, a dona Ivone do Amaral Pereira. Obra profunda, em conhecimento, em aprendizado, bela e muito instrutiva. E Maria de Nazaré, até hoje, está no mundo espiritual com a sua legião dos servos de Maria, é o nome dado a eles, seus colaboradores. Ela atende os nossos irmãos suicidas, grandes sofredores, em sua recuperação no mundo espiritual. Nós precisamos conhecer este livro, que tem um esclarecimento sobre o suicídio e as suas consequências. O Camilo, ele se suicidou com um tiro na cabeça, que depois nós vamos ver isso. E mais tarde, quando ele já estava um pouco mais recuperado, ele ditou a sua história no mundo espiritual para a dona Ivone, que psicografou, que escreveu e colocou no papel. Então, esse livro traz para nós esclarecimentos muito grandes e necessários, porque nós temos hoje na Terra uma grande epidemia, que a gente não sabe. Um fenômeno extraordinário que mata mais do que todas as guerras reunidas. E todos os índices de violência são menores que os índices do suicídio. São menores. A dona Ivone relata que todos nós precisamos de doses maciças de doutrina. O que é isso? É o entendimento que o Espiritismo nos oferece. Ao invés de recebermos pitadas, pequenos ensinamentos. Então nós vamos entender hoje este mecanismo do suicídio. Não com pitadas, mas com dose maciça de conhecimento, para que possamos levar a todos com quem nós convivemos as informações necessárias, evitando o suicídio a quem quer que seja. Eu gostaria de explicar para vocês por que deste assunto no dia de hoje. Está ali, ó. É porque no dia 10 de setembro, com a denominação de Setembro Amarelo, lembramos o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Campanha veiculada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, conforme o cartaz que eu tirei do site da FEB. E também essa campanha é veiculada por outros órgãos mundiais. E nós sentimos também aqui nesta casa a obrigação de esclarecer sobre o assunto. Nós temos ali, então,
Setembro Amarelo, no Rio de Janeiro. O próximo, Diga Não ao Suicídio, Diga Sim à Vida. São campanhas que acontecem aqui no Brasil. Falar é a melhor solução. Diga Não ao Suicídio. E então ali o Setembro Amarelo. O que é suicídio? É quando a pessoa esquece as doces palavras de Jesus, quando a pessoa acha que só o seu sofrimento é o mais intenso, ou quando ela mesma desacredita de tudo, do sentido real da existência, quando ela resolve romper a vida física. Eu não falei romper a vida. Eu falei romper a vida física, porque a alma continua vivendo do outro lado. Então não adianta nada. Isso é o suicídio. Tirar a vida física não é um direito que nos pertence. Porque quem nos deu a vida foi o Pai. Foi Deus. Só Ele tem esse direito. E nós não temos o direito de cortar com as próprias mãos a vida física que Ele nos ofereceu. O suicídio é um fenômeno social. Nós temos uma cultura de desistência de morte que muitas vezes para alguns é uma questão de honra. De honra. Para muitas culturas, desde as épocas mais antigas, os guerreiros e comandantes, eles tinham o direito de se suicidar. Pela cultura daquela época, não de agora. Porque na cabeça deles era mais nobre para o comandante morrer pelas próprias mãos do que morrer pelas mãos do inimigo. Eles pensavam assim. Outra época, a do romantismo, a grande maioria aqui vai lembrar do que eu vou falar, em que era bonito dizer que se deixou matar por amor. Onde vemos naquele clássico filme, como é que chama, que os dois se mataram? Romeu e Julieta, isso aí. E nos perguntamos então, o amor mata? Amor mata? Não. A paixão talvez, o amor jamais. Então, em dados atualizados pela Organização Mundial da Saúde, estabelece que uma pessoa suicida-se no mundo a cada 40 segundos. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Então, são 90 pessoas por hora no nosso planeta que tiram a vida física, 2.160 pessoas por dia, e nós não vemos isso. Mas a Organização Mundial da Saúde está nos informando a realidade. 788.400 pessoas por ano se suicidam no nosso planeta. Então, e até o ano de 2060 é provável que uma pessoa se mate a cada 20 segundos. Está aumentando. O que nós espíritas estamos fazendo para diminuir esses índices? Precisamos fazer alguma coisa. É falar sobre o assunto e entender o assunto. Então, poder auxiliar com conselhos, orientações, quem necessitar. É a nossa obrigação. A Organização Mundial da Saúde ainda nos mostra, neste mapa mundi, ali está o nosso mundo todo, onde o suicídio tem maior incidência no nosso planeta. Nos países do leste, na Ásia, em quase toda a Europa, que está em vermelho, tem alto índice de suicídio, ali onde está em vermelho. Nos países que têm uma religião cristã forte, que é onde está em azul, os índices de suicídio são bem menores. A espiritualidade no ser.
E em amarelo, os países da América do Norte e Austrália, que são muito materialistas, com grande riqueza material, mas que também têm alto índice de suicídio. O que falta nesses dois grupos de vermelho e amarelo é espiritualidade, conhecimento da vida espiritual e das leis da vida. Mas, por que as pessoas se suicidam? Uma pessoa usuária de droga que tenha se intoxicado pode chegar a um estado de surto, um estado de perturbação da mente e provocar o próprio suicídio. Também, nas grandes catástrofes ambientais, após essas catástrofes, também acontece o suicídio. Nos deslizamentos, após os tsunamis, acontece suicídio, as pessoas não aguentam o que aconteceu com suas famílias, né? Não conhecem as leis de Deus e te retiram as suas vidas. Nas enchentes também existe alto índice de suicídio. Nas guerras, durante as guerras também as pessoas se suicidam. Nas perdas materiais e monetárias, pessoas não aguentam os problemas e se suicidam. As perdas sentimentais, quando alguém do nosso relacionamento desencarna, quer ir junto e chega lá e não encontra, né? Nas perdas de relacionamento também, nos transtornos mentais, etc. Então, meus irmãos, não é porque a minha avó, ou o meu avô, ou o meu pai se suicidou, isso está na minha genética. Não está na genética. Mas no espírito que somos nós. É dentro de nós que pode estar o problema. Está na criatura. E quem se suicidou em vida anterior, na próxima vida física, tem esta propensão de se matar. E precisa se esforçar muito para não chegar ao fato novamente. Vem aquela vontade, porque o meu corpo agora é o corpo que eu usei na vida anterior era outro, mas o espírito é o mesmo. E todas as minhas ações, minhas atitudes, aprendizados, tendências, sensações, vêm junto comigo de vida passada nesta aqui, se eu não corrigir. Então, o que poderá evitar o suicídio? O apoio familiar para pessoas que sofrem. Nós vamos poder dar esse apoio se a gente conhece sobre isso. Senão não vai conseguir apoiar. Não vai saber o que dizer. A pessoa vai achar que morreu, está morto, acabou o problema, e a gente vai explicar o que se não conhece que existe vida espiritual do outro lado. Nós precisamos conhecer isso. O apoio dos amigos, de relacionamentos afetivos, principalmente naqueles que têm filhos, e um fator muito importante que a Organização Mundial da Saúde reconhece, as crenças religiosas, a espiritualidade da gente diminui o índice de suicídio. E o mapa que nós vimos antes, conforme nós observamos, os países mais religiosos têm os menores índices de suicídio. Poderíamos dizer que a fé sustenta a criatura. A fé em Deus. A pessoa espiritualizada corre menos risco de pensar em suicídio. Porque vai saber que chega do outro lado, a vida vai continuar e vai chegar do mesmo modo como saiu daqui. E muitos corações em sofrimento buscam a doutrina espírita para perguntar o que ocorre com alguém que se suicida. Então, a casa espírita, o trabalhador da casa espírita explica, a pessoa se consola e desiste da ação, com o próprio esclarecimento. Então, a morte não é um encontro com o nada. Não é morreu, está morto, chega do outro lado, não tem nada. Quem dessa forma pensa terá uma grande decepção.
se cometer o suicídio. Assim como morreremos, assim do outro lado da vida chegaremos, e com enormes sofrimentos. O problema gerado aqui, que conduziu o ser ao suicídio, vai chegar com ele do outro lado, e mais ainda as consequências do ato translocado. Então nós vamos ver isso. Eu vou mudar aqui. Só um pouquinho. Voltou. Vamos passo a passo, então, que já chegaremos lá. Aí. Esse senhor aí jogado no chão, ele se chama André Luiz. Ele se suicidou, ele era um médico. Não era esse o nome dele, é um nome fictício, para não envolver a família, que na época que o livro dele foi lançado, Chico Xavier psicografou, a família ainda estava no Brasil, então eles não queriam envolver a família. E nós recebemos notícias de como ele chegou do outro lado. Ele desencarnou numa cirurgia, e ele foi considerado no mundo espiritual suicida indireto. Ele não se matou com uma arma ou com enforcamento. Mas ele chegou do outro lado como suicida indireto porque ele fumava todos os dias e bebia o seu aperitivo no final do dia. Então ele chegou no mundo espiritual com essa lesão no ventre. E é uma imagem do filme Nosso Lar. Esse então é André Luiz. E ele ficou durante 8 anos desta forma no umbral, que é um local de sofrimento no mundo espiritual, até ser resgatado por equipes socorristas. Ele foi levado num hospital e o tratamento dele era esse: luzes, passes, líquidos, água magnetizada, né? E os espíritos benfazejos o trataram lá na cidade espiritual que se localiza acima do Rio de Janeiro, de nome Nosso Lar. E este aqui é o segundo exemplo, na segunda imagem, o suicídio de Camilo Cândido Botelho, que foi o autor do livro Memórias de um Suicida, e ele partiu para o mundo espiritual dando um tiro no ouvido, porque ele ficou cego e não teria mais condições de trabalhar. Ele era escritor. Então ele deu um tiro no ouvido e chegou no mundo espiritual com a mesma lesão. Dá para perceber ali o espírito dele com a lesão no ouvido também, né? E ele ficou 12 anos no mundo espiritual em sofrimento e foi recolhido quando ele fez uma oração e se arrependeu do ato translocado e foi tratado então por benfeitores espirituais que foram os servos de Maria. Isso tudo conta no livro, nós temos aqui na biblioteca para emprestar. Então, todos, ao chegarem no mundo espiritual, têm direito ao tratamento de recuperação. Lá tem hospitais, gente. Lá os hospitais são de primeira classe. Tudo de bom e do melhor lá. Não tem injeção, não tem cirurgia, não tem remédio amargo. O tratamento é à base de luz, música suave, passe, líquidos, energizantes. Hã? Não tem fila, não. Todo mundo vai conforme o merecimento, exatamente. Então, lá no mundo espiritual nós temos uma mãe maravilhosa, que é essa aí, Maria de Nazaré. Ela é a nossa mãe e ela tem a colônia correcional Maria de Nazaré, que é uma cidade espiritual muito grande,
E todos que trabalham com ela são chamados a Legião dos Servos de Maria, espíritos bondosos, competentes, que tratam, instruem e caminham os suicidas para a nova reencarnação. Todos os nossos irmãos suicidas são auxiliados com certeza, e eles vêm para a nova reencarnação para resgatarem seus erros contra a vida, obterem novos aprendizados na matéria. E assim a vida continua para todos, porque nós somos espíritos imortais. E esta ali é a imagem real de Nossa Senhora, e a apresentação dela por Chico Xavier, a humanidade terrena. E foi um retrato falado de Emmanuel, que é o mentor do Chico. Ele foi explicando para um fotógrafo de nome Vicente Dávila, em mais de 20 contatos com o médium mineiro, até chegar à imagem real de Maria de Nazaré. Então, nós vamos fazer o seguinte: seguir Jesus deverá ser o nosso caminho, para termos vida em abundância, com felicidade e paz. Vamos lembrar que a vida, apesar da morte do nosso corpo físico, vai continuar sempre. E chegaremos no mundo espiritual, bem ou mal, conforme exatamente as atitudes, os pensamentos e as palavras que tivermos aqui. Se nos esforçarmos em ir em busca do esclarecimento, do conteúdo do Evangelho de Jesus e colocarmos em prática, eu não preciso me preocupar com medo da morte, porque seremos recebidos com grandes honras no mundo espiritual. A morte para nós, então, será somente sair do corpo, em paz, com alegria, com o merecimento dos nossos amores que já nos antecederam, que estão do outro lado da vida, virem nos buscar, de braços abertos, chorando de felicidade e nos recebendo com muito amor e alegria por termos conseguido superar a nós mesmos. Muito obrigada, queridos irmãos, pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos e vamos receber o passe agora. As crianças e a evangelizadora podem subir. Desse instante, vamos nos preparar para recebermos o passe, elevando nossos sentimentos a Deus, a Jesus, rogando a Ele
ampare, fortalecendo e reequilibrando conforme as necessidades de cada um. Que a nossa fé nos auxilie neste momento. Senhor, que tenham sido amplos os benefícios do passe, com a permissão de Deus e a ajuda dos bons espíritos aqui presentes. Unidos vamos agradecer ao Pai e a Jesus aquilo que nos foi dado receber. Que a luz divina os ampare, que vão em paz e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Assim seja.